Imagina ler a biografia de um grande líder mundial, sabe? Uhum. Um personagem histórico, que mudou completamente o curso da humanidade. Aí você tá lendo e percebe, lá pelo meio do livro, que havia um parceiro silencioso. Nossa, um parceiro de bastidores. Exatamente isso. Alguém operando inteiramente nos bastidores, possibilitando absolutamente todas as grandes conquistas daquela pessoa. Mas esse parceiro quase nunca recebia o crédito público. É fascinante, né? É muito intrigante mesmo. Bom, a nossa missão neste mergulho profundo de hoje é justamente desvendar uma dinâmica muito parecida. Temos aqui um conjunto incrivelmente denso de materiais. E materiais de peso, diga-se de passagem. Com certeza. Manuais de estudo bíblico como a lição 12, sobre o Filho e o Espírito, e textos clássicos de teologia sistemática de autores como Wayne Grudem, o Millard Erickson e o Douglas Batista. Uma biblioteca inteira para a gente dissecar hoje. O objetivo é investigar a fundo essa relação entre Deus Filho e Deus Espírito Santo. A ideia é entender como a vida inteira de Jesus dependeu do Espírito, desde a concepção até a cruz. E por que a compreensão dessa parceria, muda a aplicação prática da fé cristã para quem acompanha a gente? Sabe, essa analogia do parceiro silencioso é um ótimo ponto de partida. Mas, se olharmos bem para a teologia sistemática apresentada nesses textos, a situação é ainda mais extrema. Mais extrema? Como assim? Não estamos falando de um mero assistente que dava bons conselhos de vez em quando. A beleza de analisar essas obras está em ver as engrenagens da própria Trindade operando. Ah, as engrenagens em conjunto. Isso. O Espírito não é um detalhe marginal na vida de Cristo. A literatura argumenta que ele é o próprio motor que viabiliza a narrativa redentora. Sem esse parceiro silencioso, a missão inteira, teologicamente falando, entraria em colapso. Certo, então vamos desvendar isso. Para entender como o Filho viveu nessa parceria constante com o Espírito, a gente tem que voltar um pouco. Voltar à fita, né? Isso. A cronologia desses textos exige que a gente volte à fita bem antes dos milagres conhecidos, bem antes do batismo no Rio Jordão. Lá no comecinho. O ponto de partida é o momento anterior ao Filho assumir a forma humana. O Evangelho de Lucas traz aquele relato do anjo Gabriel aparecendo para Maria. Um momento crucial. Sim. E isso quebra séculos de silêncio divino, inaugura o que os teólogos chamam de a plenitude dos tempos. E o anjo deixa muito claro que essa concepção específica não terá absolutamente nenhuma intervenção humana. E olha, a linguagem usada nesse momento é de uma precisão cirúrgica. O texto bíblico original usa a palavra grega epskiazó. Epskiazó. Que significa o que exatamente? Ela carrega o sentido de fazer sombra ou cobrir com a sua sombra. O anjo declara a Maria que o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Que imagem forte. Muito. Para a mente de um leitor do primeiro século profundamente imerso nas escrituras hebraicas, essa não é uma escolha de palavras acidental. Isso remete imediatamente à nuvem da glória de Deus, a Shekinah. Ah, aquela nuvem cobrindo o tabernáculo no livro de Êxodo. Certo. Exatamente. E vai ainda mais longe. Remete ao princípio da criação lá em Gênesis, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Trazendo ordem ao caos. Isso mesmo, trazendo ordem. É uma conexão direta. Então, é um poder puramente criativo em ação. Os textos ligam a atuação do Espírito à dinamis, que é o poder do Altíssimo. A energia criadora do universo. Sim, operando em um espaço microscópico no ventre de Maria. Agora, lendo a pilha de materiais que temos aqui, fica evidente que essa visão não é a única. Ah, sim, temos aquele outro documento. Pois é, há um contraste muito interessante nos documentos. Por um lado, temos essa visão cristã ortodoxa, descrita por Grudem e Baptista. Por outro, os materiais trazem um documento histórico do século XIX, o Journal of Discourses. Um texto que propunha uma ideia bem radicalmente diferente. Exato. Sem tomar partido aqui, mas apenas relatando o que está no texto, esse documento antigo sugeria que o Pai teria gerado Jesus fisicamente. De forma literal. Sim, de forma literal. Afirmando que ele seria o mesmo ser que estava no Éden e que Jesus não teria sido concebido pela ação do Espírito Santo. É uma linha bem diferente. É um contraste fundamental.
fundamental para entender o debate teológico. E a literatura convencional traça uma linha demarcatória muito severa aqui. Os teólogos clássicos rebatem isso. Frontalmente. Autores da teologia sistemática clássica rejeitam qualquer conceito de geração física ou biológica por parte de Deus Pai. Entendi. O argumento central da ortodoxia é que a concepção precisava ser uma obra totalmente imaterial, um ato miraculoso do Espírito Santo agindo de modo sobrenatural, sem união física. Então, o consenso teológico que domina a tradição cristã insiste nessa natureza estritamente espiritual da intervenção? Exatamente, é o pilar da argumentação deles. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, e é onde eu acho que muita gente tropeça na lógica. Vamos lá. Se Jesus já existia como Deus desde a eternidade, afinal, ele é descrito como o Verbo eterno, o Criador. Por que foi necessária essa intervenção milagrosa? Essa é a grande pergunta. Digo, por que uma intervenção tão complexa do Espírito Santo? Por que ele simplesmente não apareceu na Terra como um homem adulto, ou por que não teve o nascimento comum pela via natural? A resposta para isso está na mecânica do que os teólogos chamam de natureza decaída. Natureza decaída? Como assim? Segundo a teologia sistemática, a humanidade inteira carrega uma linha de descendência manchada pelo pecado original, desde o primeiro homem, Adão. Ah, é como um vírus genético espiritual. Perfeito, como um vírus passado de geração em geração. Se o Verbo eterno simplesmente nascesse de uma união humana comum, ele herdaria essa mesma natureza caída. Entendi. Então, a ação do Espírito Santo serve para interromper essa linha de transmissão. Precisamente. A concepção virginal não é apenas um milagre espetacular para provar que Deus é poderoso. É uma necessidade técnica, digamos assim, para que o plano de salvação funcione. É uma necessidade absoluta. O menino que nasceria precisava ser intrinsecamente santo. E o Espírito entra como purificador aí. Isso, o Espírito Santo atua como um agente de purificação e nova criação. Isso garante que a natureza humana que o Verbo estava assumindo fosse completamente imaculada. Nossa, faz todo sentido dentro da narrativa. Porque sem essa pureza absoluta, ele não estaria qualificado para ser o sacrifício perfeito mais tarde. Exato. Ele seria apenas mais um humano precisando de resgate, e não um resgatador. Fascinante. Bom, sabendo então que o Espírito possibilitou essa entrada perfeitamente santa no mundo, a discussão avança. Avança para a fase adulta, certo. Isso. A concepção não foi o fim do trabalho do Espírito, foi apenas a preparação para um ministério inteiro de dependência. E é aqui que os manuais de teologia introduzem conceitos bem densos. Sim, eles falam sobre Jesus ser totalmente Deus e totalmente homem ao mesmo tempo, algo que os estudiosos chamam de união hipostática. Um termo clássico. Mas o que realmente chama atenção na leitura é a afirmação seguinte, a de que ele, voluntariamente, decidiu não usar seus próprios atributos divinos para resolver os problemas do dia a dia. O termo técnico para isso é kenosis, que vem do grego e significa esvaziamento. Esvaziamento. E como isso funciona na prática, segundo as fontes? É crucial entender que não significa que Jesus deixou de ser Deus. A divindade não foi subtraída dele de forma alguma. Ele não perdeu o status divino. Não perdeu. O que o esvaziamento propõe é que ele abriu mão do uso independente de seus privilégios e poderes divinos enquanto caminhava na Terra. Ele restringiu o próprio poder, então. Isso, para poder viver a experiência humana de forma autêntica. Olha, deixa eu propor uma analogia para quem nos ouve, para ver se conseguimos materializar isso melhor. Manda ver. É tipo um bilionário que decide viver exclusivamente com salário mínimo para entender profundamente as lutas dos trabalhadores comuns. Gostei da imagem. Esse bilionário tem acesso a uma riqueza infinita no banco, que representaria a divindade de Jesus. Mas ele escolhe todos os dias não tocar naquele dinheiro. Ele vive da provisão diária. Exatamente. Ele escolhe viver estritamente do suprimento que lhe é fornecido por um amigo de confiança. Na nossa analogia, esse amigo provedor seria o Espírito Santo. A analogia do bilionário ajuda muito a visualizar a restrição voluntária.
Mas a dinâmica trinitária vai ainda mais fundo. Mais fundo como? Bom, o bilionário ainda tem a opção de usar o cartão de crédito a qualquer momento se a situação apertar, né? No desespero ele passaria o cartão Black. Pois é. Mas o que a teologia argumenta sobre Cristo é que a sua submissão ao plano era tão absoluta que ele confiava inteiramente no Espírito. Para cada palavra, cada ação. Uma dependência total, sem plano B. Sim, o momento do batismo no Rio Jordão ilustra isso perfeitamente. Quando o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, não é um ato de adoção. Porque ele já era o Filho Eterno. Exato, é um ato de unção pública. A própria palavra Messias significa ungido. É o Espírito capacitando a natureza humana de Jesus para a missão monumental que estava por vir. Mas, peraí, deixa eu atuar como o advogado do diabo por um instante. Claro, vamos lá. Se Jesus é Deus, o Criador do universo, por que ele precisa ser capacitado ou ungido por alguém? É uma boa provocação. O simples fato de receber poder do Espírito não implica que ele era deficiente ou que faltava algo nele. Como a teologia tradicional resolve esse aparente rebaixamento da divindade de Cristo? Essa é uma dúvida super comum. E há um ponto onde muitos críticos da teologia trinitária batem. A resposta está no propósito da encarnação. No propósito? Sim, o Filho não veio à Terra apenas para mostrar como Deus é poderoso. Ele veio para ser o que chamam de segundo Adão. Ah, o contraponto ao primeiro homem. Isso. O primeiro Adão falhou no Jardim do Éden, mesmo tendo todas as condições perfeitas. Jesus precisava triunfar exatamente onde a humanidade falhou. E ele precisava fazer isso como um ser humano. Entendi. Porque se ele usasse os superpoderes divinos... Exatamente. Se ele simplesmente usasse sua onipotência divina para afastar a fome no deserto, a vitória não seria legítima para a humanidade. Ele venceria como Deus, não como homem. Julgaria com código de trapaça. Boa definição. Portanto, a dependência do Espírito não mostra deficiência. Mostra uma obediência extrema. Mostra que ele escolheu vencer as tentações usando as mesmas ferramentas disponíveis para nós. Exato. A palavra de Deus e o poder do Espírito. Nossa, isso muda tudo. Logo após esse batismo, os textos relatam que é o próprio Espírito quem guia ou até impulsiona Jesus para o deserto. Para ser tentado. Isso. E ali ele não invoca raios do céu. Ele resiste como um homem cheio do Espírito. E lendo os relatos do ministério dele, esse padrão se repete incansavelmente. Sem parar. As fontes descrevem que cada palavra que ele proferiu foi dita sem medida pelo Espírito. Cada cura, cada expulsão de demônios é descrita nos evangelhos como sendo realizada pelo dedo de Deus. Que é uma referência direta à ação do Espírito Santo. E até o evento culminante da fé cristã, a crucificação, segue essa regra. Até na cruz. Sim. O livro de Hebreus menciona que Cristo se ofereceu a Deus de forma imaculada pelo Espírito Eterno. A ressurreição também é frequentemente atribuída ao poder vivificador do Espírito. É uma trajetória ininterrupta. É sim. A submissão de Jesus não anula sua essência divina, mas revela algo profundo sobre como a Trindade opera de forma funcional. Há uma harmonia de propósitos, né? Exato, onde as funções são diferentes, mas a essência é a mesma. E isso nos leva a olhar para o panorama geral. A obediência de Jesus aqui na Terra não foi um ato improvisado, como se ele estivesse inventando as regras no meio do caminho. De jeito nenhum. Os autores de teologia sistemática deixam muito claro que foi a execução precisa de um plano elaborado nos bastidores da eternidade. Como uma cooperação de toda a Trindade em um grande projeto. Eu gosto de pensar nisso como a construção de um edifício colossal. O Pai é o arquiteto-mestre, aquele que desenha a planta e concebe o projeto desde a fundação. Perfeito. E o Filho é o construtor-chefe, aquele que desce ao canteiro de obras, coloca as mãos na massa e executa o trabalho pesado, pagando preço com o próprio suor. E o Espírito Santo? O Espírito Santo seria como a rede de energia elétrica, aquela força invisível que faz as ferramentas funcionarem, que ilumina a obra e torna o edifício habitável no final. Essa imagem ilustra perfeitamente o que a teologia chama de economia da Trindade. Economia da Trindade. É o termo para explicar como eles trabalham juntos.
Cada pessoa tem um papel distinto no plano da redenção, mas não há competição entre eles. Ninguém quer roubar a cena do outro. Exato. O pai planeja pela sua presciência e envia. O filho é enviado como a oferta viva, o sacrifício que cumpre as exigências da justiça divina no canteiro de obras. E o Espírito finaliza. O Espírito é enviado para ser o aplicador ativo dessa redenção. Ele é quem pega a obra concluída pelo Filho e a torna real no interior do ser humano. Falando no Espírito, há um aspecto dele nesses textos que eu achei profundamente curioso e, de certa forma, contraintuitivo. O que te chamou a atenção? O apóstolo João relata Jesus dizendo que, quando o Espírito vier, ele glorificará a Jesus. Os manuais apontam que o Espírito tem uma atitude quase tímida ou recatada. É bem isso. A missão principal dele não é atrair os holofotes para si mesmo. Não é buscar o centro do palco. O trabalho do Espírito é iluminar, revelar e exaltar constantemente a pessoa de Jesus. E a leitura argumenta que qualquer manifestação genuína tem que ser cristocêntrica. Exatamente. Se a atenção não está sendo direcionada para o caráter e a obra de Cristo, então não é o Espírito operando. Sabe, essa humildade do espírito, se podemos usar um termo humano aqui, é o espelho perfeito da atitude de servo que o próprio Jesus demonstrou. É impressionante essa coerência. A função do espírito na vida prática é atuar como um refletor. Pensa na iluminação de um grande monumento à noite. Certo. Você não fica olhando para as lâmpadas no chão. Você olha para a estátua que está sendo iluminada. As lâmpadas fazem o trabalho delas, ficando ocultas e projetando a luz para cima. É uma ótima analogia. O Espírito age como essas lâmpadas ocultas. Isso. E a grande implicação disso para a vida diária e para a igreja é que a pessoa, ao ser habitada por esse mesmo Espírito, começa a refletir naturalmente o caráter de Cristo. O que nos leva ao conceito de santificação. Exato. O processo de santificação, do qual os textos falam tanto, não é outra coisa senão o Espírito Santo reescrevendo os afetos humanos, para que amem o que Jesus ama e rejeitem o que Jesus rejeita. O que nos traz diretamente à aplicação de toda essa teologia densa. Porque, sejamos honestos, é muito fácil para quem está acompanhando essa discussão achar tudo isso muito bonito teoricamente, né? É verdade, fica parecendo só uma teoria elevada. União hipostrática, kenosi, economia da trindade, são conceitos filosóficos maravilhosos, mas os textos insistem que isso não é só teoria. E não é mesmo. Como essa mecânica exata, essa parceria intensa entre o Filho e o Espírito, afeta o mundo real? Como isso muda a forma como alguém encara uma terça-feira difícil no trabalho? Ou um diagnóstico médico assustador. O que a teoria diz sobre a prática, né? Exato. Olha, o argumento prático dos teólogos é demolidor para o orgulho humano. O raciocínio é puramente lógico. Como assim demolidor? Pensa bem, o Verbo encarnado era Deus perfeito e tinha uma natureza humana imaculada, sem qualquer tendência ao mal. Certo, o pacote completo da perfeição. Exato. Mesmo assim, com todas essas vantagens absolutas, ele considerou essencial, absolutamente inegociável, depender da sabedoria e do poder do Espírito Santo a cada passo que dava. Ele não deu um passo sem o Espírito. Nenhum. Ele precisou do Espírito para resistir à fome no deserto, precisou do Espírito para ter compaixão daqueles que cuspiam nele. É verdade. Então, se esse é o caso do Filho de Deus, a conclusão lógica dos textos é que é um delírio total que a gente tente viver pela própria força. Uma tremenda arrogância. Sim, é arrogância achar que seres humanos comuns, falhos e cheios de contradições consigam viver uma vida moralmente íntegra apoiados apenas na força de vontade. É um golpe direto no nosso ego, não é? A nossa cultura atual idolatra a autossuficiência. Com certeza. Nós adoramos a ideia do cara que se faz sozinho, adoramos os manuais com 5 passos para o sucesso, a crença de que, se usarmos nosso talento natural e nos esforçarmos o bastante, podemos vencer qualquer obstáculo. Mas a teologia trinitária parece rir dessa premissa, né? Totalmente. Os textos defendem que a autossuficiência é a antítese do cristianismo genuíno. A lição central da vida de Jesus não é esforce-se mais.
Renda-se mais. Isso. A mecânica da santificação exige que a pessoa pare de tentar fabricar virtudes por conta própria. O convite prático é para uma vida de submissão diária. Se Jesus precisou do fôlego do Espírito para perdoar seus inimigos e caminhar com dignidade até a cruz, Qualquer pessoa que deseje seguir seus passos precisará desse exato mesmo recurso operando internamente. É uma mudança de paradigma gigante. é deixar de agir como o arquiteto da própria vida moral e passar a agir como um instrumento que precisa ser constantemente energizado. Olha, essa mudança de paradigma é monumental. E chegando ao final do nosso mergulho profundo nestas fontes teológicas, vale a pena recapitular a jornada impressionante que fizemos hoje. Foi uma jornada e tanto. Começamos observando aquela sombra misteriosa do Altíssimo no ventre de Maria. Uma intervenção cirúrgica do Espírito Santo que quebrou a linhagem do pecado. E garantiu um início puro para a encarnação. Depois, vimos a escolha chocante de Jesus na fase adulta. O bilionário cósmico que escolhe viver do suprimento diário, recusando-se a usar seus superpoderes independentes para operar milagres inteiramente na dependência do seu provedor. O Espírito Santo. Isso. E, por fim, contemplamos esse sistema integrado e complexo da Trindade, onde o arquiteto desenha, o construtor desce ao terreno para edificar e a força invisível dá vida e utilidade a toda a obra. É o tipo de análise que tira a teologia lá de cima, sabe? Daquela prateleira acadêmica alta e fria e a planta firmemente no chão empoeirado da vida cotidiana. Tira a doutrina do papel. Exato. O que fica claro na leitura de todos esses autores é que a doutrina não é um quebra-cabeça matemático que foi dado aos humanos para ser resolvido intelectualmente. É mais do que isso. É um mistério relacional. O fato de o Pai, o Filho e o Espírito cooperarem em harmonia serve como um modelo supremo de como a humanidade deve operar, em relacionamento, dependência e submissão à vontade divina. Sem confiar no próprio ego, claro. Exatamente, sem confiar no próprio ego. Bom, para encerrar nossa exploração de hoje, eu gostaria de deixar quem nos ouve com um pensamento final. Algo um pouco provocativo para digerir ao longo da semana. Aquela pulga atrás da orelha. Bem isso. Considerem o seguinte. Nós discutimos como a missão principal do Espírito Santo é ser o parceiro silencioso. Aquele que recusa o palco iluminado para garantir que todos os holofotes estejam apontados diretamente para Jesus. Se essa é a natureza fundamental do Espírito, será que estamos medindo a espiritualidade de forma errada? Como assim? Pensa naqueles dias em que você se sente menos místico, naqueles momentos sem arrepios, sem emoções grandiosas, mas em que, contra todos os seus instintos egoístas, você escolhe calar a boca em uma discussão. Nossa, forte! Ou decide perdoar uma ofensa real. Ou serve alguém de forma anônima e silenciosa, imitando perfeitamente o amor de Cristo. Será que esses momentos, sem glamour, são na verdade os instantes em que o parceiro silencioso está operando com a força máxima dentro da sua biografia? É uma perspectiva que vira tudo de cabeça para baixo. Fica o convite para que cada um pondere sobre isso. Continuem questionando e até a nossa próxima exploração.